Muito bem. Então, a nossa palestra de hoje está a cargo do companheiro Delaine Freitas, ele que é da Associação de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, a SEB, de Guarapari, presidente da casa, e vai nos falar sobre o passamento. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com muito prazer que, pela primeira vez, estou aqui nesta casa de Irmão Tomé para estudarmos a respeito do que assusta a maioria das pessoas que não conhecem o Espiritismo: a morte. Que no Céu e o Inferno, no seu capítulo 1, Allan Kardec dá o nome de O Passamento. Eu agradeço quem escolheu a lição preparatória da noite de hoje, porque é exatamente sobre a morte que a lição preparatória falou, mostrando que a morte que devemos temer não é a morte do corpo físico, mas a morte das nossas emoções. Muito bem. A primeira coisa que nós vamos refletir sobre é essa afirmação que está aí para nós lermos. Há muita gente que teme não a morte em si, mas o momento da transição. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo e ele disse: definitivamente eu não tenho medo da morte. Espírita, companheiro da nossa casa, realmente, nós dizemos não ter medo da morte, mas o momento de transição, o momento de deixarmos o corpo físico, ele às vezes é delicado, dependendo de cada um de nós. E este é o assunto que vamos nos debruçar sobre ele na noite de hoje. Se eu perguntar aqui se alguém teme a morte, é possível que 90% ou 100% diga que não. Mas, se entrarmos num processo, daqui a algumas horas, de um desencarne iminente, é possível que nos preocupemos. Com quais perguntas? Será que vai doer? Será que eu vou ficar num estado de perturbação prolongado? Será que eu vou ter consciência, vou ficar calmo, tranquilo? Muito bem. Vejamos que esta é a causa que inquieta a maioria das pessoas. Por isso, se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge a essa lei fatal de transição. Aqui nós estamos falando para quem já tem o conhecimento de que a morte não existe e tem noção do processo de transição. Apesar disto, na hora H, é possível que nós comecemos a orar para não morrer, para não desencarnar, devido ao atavismo que temos dentro de nós, por todas as educações que já recebemos, por todas as experiências que já passamos até em outras vidas, fica dentro de nós um certo receio deste momento da transição. Muito bem. E aí está a pergunta que nós, às vezes, espíritas, fazemos: sofremos ou não nesta passagem? Qual a resposta? Depende. Depende de quê? É o que nós veremos nesta noite, com bastante detalhe. Nós observamos em algumas pessoas muita calma, a calma de alguns nesse momento da morte. Alguém já viu pessoas tranquilas ao desencarnar? Outras têm convulsões terríveis, medos terríveis e pedem: não me deixam morrer. Lembro-me de um tio que desencarnou aos 78 anos de idade, mais ou menos,
E que ele, uma semana antes do seu desencarne, diga-se de passagem, ele era casado com a irmã de minha mãe, que era espírita, e ele metodista. Também temos que aqui relatar que na minha infância eu participava do culto do lar na casa desse meu tio. A minha tia abria o Evangelho segundo o Espiritismo, lia uma mensagem, ele abria a Bíblia e lia um texto. Cada um fazia a sua oração, a sua maneira, faziam os seus pedidos, e os filhos, os sobrinhos, às vezes participando daquele culto ecumênico em santa paz, num lar onde o varão era metodista e a esposa espírita. Esse tio, uma semana antes de desencarnar, ele separou toda a sua documentação. Seguro de vida, a sua filha caçula devia ter em torno de 14 anos de idade no máximo. Ele viajou para Macaé, a uns 200 quilômetros de Juiz de Fora ou mais, para encontrar a filha do primeiro casamento dele. E lá ele falou: minha filha, a sua irmã, meia-irmã, tem 14 anos só. E ela vai ter direito à minha pensão. Eu deixei os documentos na gaveta tal, tudo certinho, tudo arrumado. Cuida disso para mim. Mas pai, você está preocupado com o quê? Não. O Senhor metodista, o Senhor me avisou e me chamou. Eu estou indo embora. Na maior das tranquilidades, deitou e não acordou. Desencarnou dormindo, nesta mesma noite, sorrindo, por ter deixado tudo arrumado e preparado. E aí, nós perguntamos, de onde vem esta calma? De onde vem essa tranquilidade? Nesse exemplo que eu estou dando, não veio dos conhecimentos espíritas, não veio da leitura dos livros da série de André Luiz, vieram do seu comportamento, da sua fé, da sua crença, da sua confiança em Deus. Veio exatamente do que nós chamamos de senso moral. As outras pessoas, a quem a morte assusta, a quem entram em desespero, estas, com certeza, têm um senso moral menor e estão ligadas muito mais aos interesses da nossa vida imediata material. Este é o resumo do que nós vamos detalhar na noite de hoje. E aí então, respondendo a esta pergunta, que já demos a resposta, o que determina o maior ou menor sofrimento neste momento? Evolução moral, senso moral, virtudes no coração, independente da religião que professamos. Ou vocês acham que no mundo desencarnam em todos os continentes pessoas todos os dias e só aqueles que leram Allan Kardec que vão ter um desencarne tranquilo? Óbvio que não. Óbvio que cada um vai atrair para a sua companhia, neste momento do passamento, aqueles a quem já estão acostumados a se vincular pelos seus pensamentos, desejos e virtudes, ou vícios. Então, o que determina o maior ou menor sofrimento neste momento é a nossa evolução moral. Mas, que tipo de sofrimento? O que é que pode acontecer neste exato momento em que desligamos do nosso corpo material? Vamos ver. Olha lá. Primeira coisa,
para entendermos a natureza do sofrimento pelo qual podemos passar, é entender o que é esse corpo astral ou perispírito. Pois é exatamente o maior ou menor pontos de contato desse perispírito com o corpo no momento do desenlace que vai determinar se nós vamos sofrer mais ou menos as sensações da ruptura dos nossos laços que nos ligam ao corpo. Muito bem. Acredito que aqui todos tenham conhecimento do que é o perispírito, mas vamos dar uma ideia rápida. O nosso corpo material não somos nós. Nós somos a alma. Só que a alma é imaterial, ou o espírito é imaterial. Para que ele se manifeste, mesmo na erraticidade, mesmo no mundo após a morte, é preciso que tenha um veículo a que ele se liga, um segundo corpo, para que esse espírito possa mostrar a sua forma, ser visto e se manifestar aonde quer que ele esteja. Ou seja, em resumo, quando nós deixamos o corpo material, levamos conosco esse segundo corpo, que segundo o livro dos Espíritos, é semimaterial. Eu ficava muito encucado quando comecei a estudar o Espiritismo, o que significava ser o corpo semimaterial. Ainda mais quando eu estava estudando no ensino médio, que na minha época se falava segundo grau, e estava estudando física, química, estudando a tabela periódica, entendendo a natureza da nossa matéria. Aí eu li o livro dos Espíritos, dizia: o nosso corpo astral ou perispírito é semimaterial. E ainda tem uma outra coisa que se fala no livro dos Espíritos, que fala: este corpo, esta matéria é de quinta essência. Esta é a linguagem do livro dos Espíritos. Aí eu ficava: meu Deus, quinta essência? Que é isso? Que curiosidade que eu tinha de entender que tipo de matéria é essa, que apesar de invisível, ainda é um estado da matéria. Muito bem. Fiquei muito feliz um dia, quando ouvi uma palestra de um professor espírita físico nuclear. Quando ele lança a teoria dele, de que tudo na erraticidade, o nosso perispírito é composto dos mesmos átomos que compõem o nosso corpo físico, só que com uma diferença. Os seus elétrons giram em torno do núcleo, numa frequência diferente, tornando esta matéria invisível aos nossos olhos. Ele escreve essa teoria para a universidade, mostrando que o universo, em todas as suas dimensões, é composto das matérias que nós conhecemos e de outros elementos que não conhecemos, mas que na realidade se apresentam em diversos estados, por mudança do movimento nuclear que eles têm. Clareou a minha mente: meu Deus, a semimatéria não é outra coisa diferente do que nós conhecemos. É o que nós conhecemos, mas numa circunstância diferente da nossa. Hoje, a nossa ciência já busca transformar a nossa matéria bruta em energia e a energia voltar ao estado da matéria bruta. Só para nós termos uma ideia, que esse perispírito ou corpo astral não é nada inventado, não é nada impossível de existir, é o que já existe no universo inteiro.
numa outra dimensão. E é este corpo invisível aos nossos olhos que liga o espírito ao corpo material. Ligações, células a células, moléculas a moléculas, mas todo o nosso metabolismo, todo o nosso funcionamento nervoso só consegue funcionar porque a sede da inteligência, a sede dos desejos está nesse ser imaterial que chamamos de espírito. Uma vez ele fora do corpo, o corpo se torna inerte e a vida orgânica se decompõe. Muito bem, visto isso, é só lembrar que esse nosso corpo astral, quando nós estamos aqui como estamos todos agora, ouvindo, pensando, acordados, está ligado ponto a ponto ao nosso corpo material. Quando nós dormimos, o corpo relaxa. 30% das nossas funções orgânicas diminuem. Por isso não janta muito antes de dormir, viu? Então, nesse relaxamento do corpo, começa o desprendimento do duplo perispírito e alma, que nunca se desfazem, que nunca se separam. E este espírito, com o seu corpo astral, deixa o corpo no momento do sono. Nós morremos, ou ensaiamos para morrer, todos os dias. Quando dormimos. Aí, quando essa saída for definitiva, os laços fluídicos que nos prendem ao corpo serão rompidos, serão desfeitos. E a alma vai se ver liberta do corpo, que se tornará inerte. Esta a descrição da morte. Vejamos então que esse laço fluídico que prende esse perispírito ao corpo, ele é mais intenso ou menos intenso em cada um de nós. Rapidamente, em quem esse laço não é tão apertado? Nos espíritos evoluídos que estão encarnados. Eles conseguem, mesmo durante a vigília, projetarem o seu perispírito para fora do corpo, a tal ponto de terem clarividência, como Eurípides Barçanufo, que enxergava a 2 quilômetros de distância, na vigília, tudo o que ocorria no plano material e no plano espiritual. O seu espírito, a natureza do seu perispírito é tão etérea, é tão leve, não grosseira como a nossa, que não se prende ao corpo, não se amarra como os nossos laços que nos prendem ao corpo. O seu desencarne, com certeza, é muito mais suave do que adormecer. Por isto, quando nós respondemos à pergunta, o que determina o maior ou menor sofrimento, como está na tela? O nosso senso moral, a nossa evolução moral. Quanto mais nos evoluirmos, menos presos ficaremos a esse corpo, mais facilidade teremos para os desdobramentos. E daí, todos os fenômenos anímicos. Outro ponto, esse perispírito, quando fora do corpo, ele é o envoltório ou corpo do espírito. Ele é inseparável da alma e é o veículo das sensações. O que quer dizer isso? Nós só sentimos que algo nos queima. Por quê? Porque o nosso corpo tem sistema nervoso, assim, conduz a sensação até o nosso cérebro. Para os materialistas, parou aí. Aí o cérebro produz a sensação de dor e você reage. Mas nós, os espíritas, acreditamos que o cérebro e todo o nosso sistema nervoso é apenas o veículo que conduz essas sensações ao perispírito, do perispírito
a alma. Nos diz André Luiz que o nosso perispírito tem todos os órgãos que o nosso corpo tem. Por isso que ele se liga ponto a ponto, célula a célula. Todas as sensações que o mundo físico nos proporciona são levadas ao nosso perispírito e daí à alma. E vice-versa. As tristezas da alma, as nossas angústias, elas partem do âmago do nosso espírito, atua no nosso corpo astral ou perispírito e daí ao nosso corpo físico, nos causando dores que não têm causas físicas. Por isso, este corpo é muito importante de ser entendido para que entendamos o que ocorre no exato momento do nosso desencarne. Vejamos então. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta sensações de dor e de prazer. E isto, capítulo 1 do livro Céu e Inferno. Todas essas afirmações foram tiradas exatamente do capítulo 1, da introdução desse capítulo 1, o passamento. Esta a crença que ainda os nossos irmãos materialistas da ciência não acreditam. E eu acho tão engraçado, porque muitos deles professam religiões como católicas, evangélicas, e eles oram pelas almas, mas não acreditam que as nossas sensações físicas chegam a essa alma. É engraçado isso. Não acreditam que elas possam se manifestar depois do nosso desencarne. Mas eles oram pelas almas. Mas quando você diz a um psicólogo ou a um neurologista, materialistas, lógico, de que a alma bem equilibrada faz o caminho inverso para o corpo, ajudando o corpo a se curar, só acredito no que vejo, mas professam suas religiões. Continuemos. Vamos lá então à nossa proposta da noite de hoje. Separação da alma no momento da morte. Já que falamos sobre esse corpo astral, o perispírito, primeira coisa, esta separação nunca é brusca. Também, exatamente como está no céu e inferno. Mas espera aí. Como nunca é brusca? E aqueles que morrem de acidente? E aqueles que são degolados? Aquelas mortes terríveis, em que o corpo é totalmente esquartejado? Não é brusco? A morte do corpo foi brusca, mas a separação, o desfazer dos laços fluídicos que prende o nosso perispírito ao corpo, nunca é brusco. Demora mais ou menos tempo, mas nunca é brusco. E a sensação dolorosa da alma no momento da morte, ela existe? Sentimos dor ao separarmos do corpo? Está na razão direta dos pontos de contatos existentes entre o perispírito e o corpo. Quanto mais pontos de contato tivermos, neste momento, a dor infligida ao corpo vai seguir o caminho e chegar ao perispírito e a alma vai senti-la. Então, é preciso realmente se preparar para o desencarne, para que tenhamos um desencarne conforme o meu tio teve, tranquilo, dormindo, com tudo preparado, avisando aos seus filhos, pedindo que realizassem as tarefas que ele deixava a serem realizadas. Muito bem. Vamos lá. De um lado nós temos o perispírito, do outro lado nós temos a alma, ou o espírito. Primeira coisa,
se neste momento o desprendimento é completo, a alma nada sentiria. Esses pontos de contato do perispírito com o corpo. Veja só, vocês já leram há 2000 anos? Romance psicografado por Francisco Cândido Xavier? Se não me engano, é em há 2000 anos. Não, Paulo Estevão. Tem um capítulo do livro Paulo Estevão que descreve a morte de Paulo. Alguém lembra como foi? Paulo foi decapitado por um soldado romano, por espada. Emmanuel descreve este momento, que é exatamente o que nós estamos estudando. Paulo estava na vigília, ou seja, acordado. Os pontos de contato do seu perispírito com o corpo eram intensos. E aí? Sentiu Paulo dor ou não? Passou pelo que o livro Céu e Inferno chama de perturbação, estado de torpor, confusão mental, por alguns instantes sem saber o que está acontecendo, no momento em que você está desligando? Não. Paulo não passou por nada disso. Foi uma morte violenta, uma morte brusca, mas o seu desprendimento não foi brusco. O que Emmanuel descreve? Que Paulo estava tranquilo diante do centurião romano e disse a ele que cumprisse o seu dever. Ou seja, não havia ali desespero em sua alma. E Paulo já aprendera, pelos anos que sofrera, por tudo que passara, a desdobrar-se facilmente do seu corpo físico. Então, ele não era daquelas criaturas de evolução moral mediana, mas de evolução moral elevada. A rapidez e a facilidade com que o seu perispírito se desprendia do corpo era grande. Emmanuel diz que quando o centurião romano decapitou a cabeça de Paulo, o corpo tombou para um lado e a cabeça rolou para o outro. E aonde se encontrou Paulo? E o que fez Paulo nesse momento? Simplesmente, minutos antes, ele via pela clarividência Jesus se aproximando. Ele se encanta com a imagem do Cristo e vai ao encontro do Cristo. Ajoelha-se e tem com ele algumas conversas e consolação. Só que quando ele vai em espírito. O seu corpo já tombava e a cabeça para o outro lado. Aí eu pergunto, esse homem sentiu dor? Não. A sua mente estava ligada em outra coisa muito mais elevada. Ele já se desprendeu rapidamente. É possível que os pontos de contato com o seu corpo fossem quase zero naquele momento. E aí, depois da conversa que ele teve com Jesus, o que fez Paulo? Voltou até o seu corpo. Para quê? Para, com a sua vontade, acelerar o processo de decomposição do corpo, para que o fluido vital, que não tem nada a ver com os fluidos perispiríticos, é outra natureza de fluido, se desprendessem rapidamente e não servissem de alimento aos espíritos vampiros. Qual de nós desencarna assim? Qual de nós nada sente num desencarne, numa morte violenta? Quando chegarmos a esse estágio evolutivo. Impossível? Não. É preciso começar agora. É preciso estar de olho no que pensamos, no que desejamos, no que respondemos aos nossos companheiros, amigos, parentes. A nossa convivência diária precisa ser vigiada por nós,
para que os nossos sentimentos de egoísmo e de orgulho possam descer e crescer no lugar deles a humildade e as virtudes. Muito bem. E se a coesão do perispírito for forte? Aquela pessoa que mal consegue dormir, porque as suas preocupações são intensas, ele vive preso a todas as suas atividades de ordem material e fica quase que o tempo todo maquinando, projetando como vai prejudicar os outros, ou como vai se dar bem nessa ou naquela situação, e normalmente de ordem material. E nem consegue dormir por isto. Este homem, provavelmente o seu perispírito não sabe se desprender do corpo facilmente. Ele tem uma forte coesão. Esta ruptura pode ser dolorosa. Nos diz o livro Céu e Inferno, no seu capítulo 1. Pode demorar. Não estamos falando aqui de casos de suicidas, de pessoas completamente materialistas, de pessoas onde o egoísmo e o orgulho são altíssimos e que não conseguem se desprender de nada neste mundo. E tudo para ele é motivo de revolta e de briga. Este provavelmente está fortemente ligado ao corpo e terá problemas ao desencarnar. E se a coesão for fraca? Se a coesão for fraca, a separação será fácil e sem abalo. E se esta coesão for completa, mesmo após a cessação da vida orgânica? Pode-se ressentir até da decomposição do corpo. Aqui, sim, está o caso de alguns suicidas. É bom lembrar que nem todo aquele que suicida sente a mesma coisa do que é descrito no livro de Ivone do Amaral Pereira. Como é o nome do livro? Memórias de um Suicida. Tudo depende do senso moral de cada um. Todo o processo tem atenuantes e agravantes. O fato é que quanto mais materializados estivermos, mais estaremos presos, célula a célula, ao nosso corpo material. E durante o processo do desenlace, do desencarne, quanto mais pontos de contato tivermos, mais forte ou mais dolorosa será a nossa separação. Vamos dar um exemplo aqui. Só um minuto. Diz Ivone do Amaral Pereira, no livro O Cavaleiro de Nimier, romance, da série dos 3 livros de Ivone, que são uma sequência dos mesmos personagens. O primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, o segundo, O Cavaleiro de Nimier, e o terceiro, O Drama da Bretanha. Quem ainda não leu esses 3 romances, leiam. É excelente. Muitos ensinamentos morais. E esclarecimentos como esse que eu vou dar. O Cavaleiro de Nimier, ele suicida-se. Não vou dizer porquê, vocês vão ler o livro, vão saber, mas ele se joga de um penhasco. E o seu corpo vai batendo nas pontas das pedras, que é um penhasco, daqueles cheios de escarpas. Quando ele chega ao solo, o seu corpo está completamente esquartejado por tantas piruetas que deu e tantas pedras que lhe fincaram pelo corpo inteiro. Ele assim desencarna. Ele descreve no livro que após 100 anos, ainda na outra encarnação, os efeitos deste ato ainda lhe causam tormentos.
logo após o desencarne, descreve o livro que esse cavaleiro de Nimier, ele corre de uma imagem mental que o prendeu, que o vinculou ao ato. Ele sente o corpo se decompor, sente as dores da decomposição. Por quê? Porque o seu espírito, o seu perispírito ficou preso àquele corpo por um bom tempo. E esses pontos de contato davam-lhe a sensação da dor física. Mesmo depois de completamente desprendido, mesmo depois do corpo completamente decomposto, já não tinha mais ligações de perispírito, mas a sua lembrança da dor o atormentava. Ele descreve que aquela cena, enquanto havia pontos de contato do perispírito ao corpo, foi tão horrível e dolorosa para ele, que anos e anos depois, quando ele lembrava daquela imagem, ele corria pela erraticidade, tentando fugir daquela imagem que ele descreve como se fosse um monstro a persegui-lo. Então, meus queridos irmãos, desencarnar, separar-se do corpo, é um processo sério, que depende de cada um de nós termos um bom desenlace ou um desenlace mais difícil. O cavaleiro de Nimier, na encarnação seguinte, quando chegava num balcão de uma casa, numa varanda, e olhava para baixo, ele sentia vertigens, a sua mente ficava completamente escura, ele desmaiava, tinha convulsões, e quando acordava, os médicos não sabiam o que ele teve, ele dizia que se sentia todo ensanguentado. Não havia mais pontos de contato do perispírito, mas a cena foi tão forte que na sua lembrança isso se tornou algo do qual ele não se desvinculou com tanta facilidade. Todos os suicidas passam por isso? Não. Ivone do Amaral Pereira foi levada ao suicídio em uma das suas encarnações, mas teve atenuantes e não sofreu tanto. Mas sigamos. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado a esta força adesiva do nosso perispírito ao nosso corpo, que une o corpo ao perispírito. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo. É o caso do meu tio. Como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. Vamos ter um desenlace assim ou não? Depende de nós. Depende do que fazemos com os nossos sentimentos. Depende das nossas relações afetivas, das nossas relações com o nosso próximo. Se elas já são boas, elas elevam as nossas almas. Depende se nós estamos presos a angústias, ou a remorsos, ou a culpas. Tudo isso nos vincula cada vez mais ao corpo. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento, como já dissemos, é o estado moral da alma. Céu e inferno, capítulo 1, o passamento. Então, para irmos caminhando para o nosso final, vamos colocar aqui alguns exemplos de tipo de morte, do nível moral do desencarnante e das suas sensações. Vamos ao primeiro. Uma morte violenta, traumática e um baixo nível moral. O que isso vai dar? Que tipo de sensação vai ter? Com certeza, coisa boa não é. Porque as mortes violentas, elas são difíceis de serem passadas por elas. Nós não somos Paulo de Tarso. Nós não temos a capacidade de sermos decapitados e estar de frente a Jesus, nem se importando com o fato de termos sido decapitados.
Então, podem ser momentos de provas e de expiações nossas, passar por uma morte violenta, desencarnar violentamente. É óbvio que, com certeza, se nós tivermos um pouco de merecimento, irão nos socorrer. Como nós aqui socorremos aqueles que adoecem do corpo ao nosso lado. Qual de nós deixa um amigo, um ente querido, sem socorro médico ou até de carinho no momento da sua dor? Nenhum de nós deixamos. Os desencarnados também não. Se tivermos que passar por uma morte traumática e violenta, eles virão nos ajudar. Lembram do que se fala sobre Joana d'Arc? Também num livro de Ivone do Amaral Pereira, que ela não sentiu as dores do desencarne no momento em que foi queimada na fogueira. Todos sabem quem é Joana d'Arc. Que ela se desprendeu do corpo antes mesmo que o seu corpo fosse todo consumido. É uma morte violentíssima. Mas qual era o seu nível moral? Elevado. Neste caso aqui, com certeza, essa ruptura vai ser dolorosa. Então, meus queridos irmãos, isso não é para assustar a ninguém. É para que comecemos a trabalhar com muito mais empenho e vontade as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas posições diante dos fatos da vida, as nossas reações, para que elas se enquadrem o mais rápido possível aos padrões do Evangelho de Jesus. Não para agradar aos outros, mas para que tenhamos um futuro tranquilo, para que possamos merecer chegar na erraticidade, no plano espiritual, com um pouquinho de luz, que conquistaremos aqui no dia a dia, no combate ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Muito bem. E se a morte for violenta e traumática e o nível moral elevado? Lógico, a morte será sem abalo, conforme a de Paulo de Tarso, conforme a de Joana d'Arc. E se a morte for lenta, por doença? Há pessoas que falam assim: nossa, fulano morreu tranquilo, não sofreu nada. Olha, tem 60 dias que ele está em coma, ele morreu, foi desfazendo, foi se desfazendo, o corpo foi, né, lentamente, quando viu, morreu. Isto é garantia de um desenlace tranquilo? Não, não. A garantia de um desenlace tranquilo é o nosso nível moral. Se eu entrei nesse processo de doença prolongada e o corpo foi lentamente perdendo todo o seu fluido vital e se transformando, ou melhor, não se transformando, rompendo os seus laços com o corpo, não quer dizer que os pontos de contato da alma com o corpo estejam se desfazendo. Porque há pessoas que entram nesse processo, mas a sua mente está presa à herança que está deixando, porque não quer deixar a herança para fulano e para Beltrano, porque ele trabalhou a vida inteira, e desaforo que fulano vai ficar com isto. E blasfemando contra isso e contra aquilo, e o corpo se definhando, e ele preso cada vez mais aos interesses da matéria. É possível que ele tenha também uma ruptura difícil do seu perispírito com o corpo. Agora, se a morte for lenta, tranquila, e essa pessoa for de um caráter moral elevado, como nas mortes violentas, ela será sem abalo. Por isso que eu coloquei da mesma cor o sem abalo. Não importa se a morte é violenta ou se ela é lenta. O que importa é aonde está o nosso coração.
Aonde estão os nossos sentimentos? Se no mundo material ou se no mundo espiritual? Se nos valores da alma ou nos valores da matéria? Então, meus queridos e amados irmãos, esta é a mensagem da noite de hoje. Que nós possamos ter a plena consciência de que o que estamos fazendo aqui é preparando o nosso futuro. E o nosso futuro não será amanhã, ele será hoje. Porque, na verdade, o que existe é o hoje, é o presente. Estejamos de bem com todos aqueles que nos fazem sofrer. Estejamos de bem conosco mesmo e teremos um desencarne tranquilo, sem abalo. E já que entendemos que não morremos, vamos internalizar o que precisamos fazer para que possamos ter um passamento tranquilo, como o passamento que me lembro agora de irmã Sheila. Conhece a irmã Sheila? Dizem que ela desencarnou na guerra, provavelmente Primeira Guerra Mundial, que uma granada explodiu e ela desencarnou. O que aconteceu com ela? O corpo foi para um lado, ela continuou socorrendo as pessoas, mas no plano espiritual. Porque aonde estava o seu coração? No seu maior valor, que é o bem do nosso semelhante. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Muito obrigado.